Seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula você aprenderá sobre o fator Melquisedeque. O fator Melquisedeque é um termo que foi cunhado pelo teólogo Don Richardson, autor de um livro que leva o mesmo nome. Fator Melquisedeque é a ideia de que existe uma consciência universal da existência de Deus, colocada pelo próprio Deus em toda a humanidade, de maneira que as pessoas conseguem ter uma ideia da existência de um ser divino. A origem do termo remete a uma passagem da Bíblia, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 14, nos versículos 17 ao 20, que diz o seguinte: E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou. E disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que se entregou aos teus inimigos, nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. A Bíblia não explica quem era Melquisedeque, de onde ele veio, de qual linhagem era, nem mesmo a qual Deus ele servia. A narrativa simplesmente relata que Melquisedeque se encontrou em um vale com Abrão, que depois passou a se chamar Abraão. E este Melquisedeque era sacerdote rei do Deus Altíssimo, e orou em favor de Abrão, que por sua vez o ofertou a 10ª parte dos despojos da guerra da qual ele estava retornando. Nesse livro, Richardson usa a relação entre Abraão e Melquisedeque como um exemplo de que o Evangelho de Jesus está preparado para ser pregado ao mundo, assim como o mundo está preparado para recebê-lo. Esta concepção ele chama de relação entre a revelação geral e a revelação especial, sendo a revelação geral ilustrada por Melquisedeque, que é mais antiga e mais abrangente do que a revelação especial, que é ilustrada por Abraão. A revelação geral é vista como o ato inicial de Deus, ao se revelar à humanidade como Criador de todos e de tudo. Essa revelação divina pode ser vista nas religiões originais de vários povos e tribos remotos, isto é, que estão longe de qualquer influência estrangeira, e que nessas tribos se encontram noções monoteístas, às vezes muito semelhantes à narrativa bíblica. Segundo a própria Bíblia, Deus criou seres humanos, mas estes o esqueceram e o substituíram por deuses menores, os ídolos. Porém, como visto em muitos desses povos, eles não o esqueceram totalmente, tendo algum deles mantido tradições peculiares, tais como o sentimento da necessidade de ter seus pecados perdoados e a promessa divina do perdão futuro. Muitos desses povos até mesmo acreditam ou acreditavam que um mensageiro ou estrangeiro viria, portando um livro no idioma nativo deles, e que por meio deste livro eles seriam conduzidos à reconciliação com Deus. Estas noções encontradas nas culturas e tradições desses povos seriam, segundo Richardson, um tipo de preparador para a chegada do Evangelho a eles, tal como a lei de Moisés foi para os judeus. Já a revelação especial é vista como a solução apresentada na Bíblia para o problema de reconciliação entre Deus e toda a humanidade. O livro de Gênesis mostra que Deus se revelou a Abraão e lhe prometeu uma grande descendência, e que por meio de sua descendência ele abençoaria a todos os povos da terra. Como evidenciado na Bíblia, este propósito foi sendo cumprido ao longo dos anos, chegando ao ápice na pessoa de Jesus Cristo, por meio de quem veio o perdão de Deus para todos. Caberia agora, por meio dos cristãos, espalhar essa solução, a muito esperada aos povos do mundo, para que o objetivo de Deus, sobre o qual ele jurou por si mesmo a Abraão que cumpriria, fosse totalmente realizado. É interessante notar que não há relatos na Bíblia de que Deus houvesse se comunicado ou levantado outra pessoa para segui-lo. Inclusive, Abraão foi justamente chamado para ser o patriarca do povo escolhido por Deus. Ou seja, Deus se comunicava com Abraão, que por sua vez transmitia os ensinamentos, preceitos e mandamentos aos que estavam com ele, que eram a sua mulher e seus servos. Daí então é que viria a se formar o povo de Deus, o povo hebreu, o povo da nação de Israel. Ao surgir a figura de Melquisedeque na história,
um ponto de interrogação aparece. Primeiro, de onde veio a revelação a Melquisedeque, sendo que Deus se revelou e falou e separou somente a Abraão? E segundo, como é que cada um reconheceu que o Deus que o outro servia era o mesmo Deus que eles serviam? Segundo o autor, o fator Melquisedeque é um fenômeno que acontece quando cultura, povos ou lugares que nunca tiveram contato com informações a respeito de Deus, e mesmo assim, quando missionários ou desbravadores chegaram naqueles lugares, descobriram que existia um ponto de contato para o cristianismo, e que de alguma forma a ideia de existir um ser divino, superior e criador de todas as coisas já estava presente naquela cultura. No livro, Richardson cita povos e tribos, alguns bem remotos, que apresentam esta noção monoteísta, e muitas vezes semelhante ou correspondente à Bíblia. Aqui estão alguns deles. Os cananeus possuíam a ideia de um Deus supremo, chamado El Elyon, que em nosso idioma significa o Deus Altíssimo. Os incas possuíam um panteão de deuses tão grande quanto o de Atenas, sendo o mais adorado deles Inti, o Deus Sol. No entanto, havia um certo ser chamado Viracocha, cuja singularidade é resumida pelo Dr. B.C. Brundage, baseado no relato do rei Pachacuti, que foi quem descobriu Viracocha em sua própria cultura. Abre aspas. Ele é antigo, remoto, supremo e não criado. Também não necessita da satisfação vulgar de uma consorte. Ele se manifesta como uma trindade, quando assim o deseja. Caso contrário, apenas guerreiros e arcanjos celestiais rodeiam a sua solidão. Ele criou todos os povos pela sua palavra, assim como todos os wakas, espíritos. Ele é o destino do homem, ordenando seus dias e o sustentando. É na verdade o princípio da vida, pois aquece os seres humanos através do seu filho criado, Punchal, o disco do sol, que de alguma forma se distinguia de Inti. É ele quem traz a paz e a ordem. É abençoado em seu próprio ser e tem piedade da miséria humana. Só ele julga e absolve os homens, capacitando-os a combater suas tendências perversas. Fecha aspas. Já o Chantal era um povo habitante de uma região no norte de Calcutá, na Índia, e apresenta uma história um tanto semelhante à Bíblia. Segue o relato resumido feito no livro sobre eles. Abre aspas. Há muito tempo atrás, Thakur-Gil, que significa Deus verdadeiro na língua santal, criou o primeiro homem e a primeira mulher, Aram e Aio, e os colocou bem longe, na região oeste da Índia, chamada Iripipiri. Ali um ser chamado Lita tentou fazer cerveja de arroz, e depois induziu-os a jogar parte da cerveja no solo como uma oferta ao demônio. Aram e Aia se embriagaram com a cerveja e dormiram. Ao acordar, souberam que estavam nus e tiveram vergonha. Mais tarde, Aia teve 7 filhos e 7 filhas de Aram, os quais se casaram e formaram 7 clãs. Os clãs migraram para uma região chamada Croix de Camã, onde se tornaram corruptos. Thakur-Gil chamou a humanidade para voltar para ele. Quando o homem se recusou, Thakur-Gil escondeu um casal santo numa caverna no Monte Arata, destruindo a seguir o restante da humanidade através de um dilúvio. Tempos depois, os descendentes do casal santo se multiplicaram e migraram para uma planície de nome Sazambeda, campo de mostarda. Thakur-Gil os dividiu ali em muitos povos diferentes. Um ramo da humanidade migrou primeiro para a terra de Jarp e depois continuou avançando para leste, de floresta em floresta, até que altas montanhas bloquearam seu caminho. Eles procuraram desesperadamente uma passagem através das montanhas, mas todas se mostraram intransponíveis, pelo menos para as mulheres e crianças. Naqueles dias, os Proto Santal, como descendentes do casal santo, ainda reconheciam Thakur-Gil como o Deus verdadeiro. Porém, ao enfrentar essa crise, eles perderam a fé no mesmo e deram o primeiro passo em direção ao espiritismo. Os espíritos dessas grandes montanhas bloquearam nosso caminho. Decidiram, vamos nos ligar a eles por meio de um juramento, a fim de nos permitirem passar. Eles entraram então em aliança com os Maramburu, espírito das grandes montanhas, dizendo: ó Maramburu, se abrir o caminho para nós, iremos praticar o apaziguamento dos espíritos quando alcançarmos o outro lado.
Pouco depois, eles descobriram uma passagem na direção do sol nascente. Chamaram essa passagem de Bain, que significa Porta do Dia. Assim, os Proto-Santal atravessaram para as planícies denominadas hoje Paquistão e Índia. Migrações subsequentes os impeliram mais para o leste, até as regiões fronteiriças entre a Índia e a atual Bangladesh, onde se tornaram o povo santal dos dias de hoje. Escravos de seu juramento e não por amor aos Maramburu, os santal começaram a praticar o apaziguamento dos espíritos, feitiçaria e até a adoração do sol. Os Gedel. Estes eram habitantes do centro-sul da Etiópia. Eles criam em um deus supremo chamado Magano, e criam que estrangeiros viriam até eles mostrar como se tornaram íntimos de Magano e deixaram de adorar Shaitan, o ser maligno. Os Imbaka. Os Imbaka habitam na República Centro-Africana e creem no deus supremo chamado Koro, o Criador, que enviou uma mensagem aos seus antepassados dizendo que ele já mandara seu filho para realizar uma coisa maravilhosa em favor de toda a humanidade. Mais tarde, porém, seus ancestrais afastaram-se da verdade sobre o filho de Koro. Com o tempo, eles esqueceram o que ele havia feito pela humanidade. Desde a época do esquecimento, gerações sucessivas desejaram descobrir a verdade sobre o filho de Koro. Mas tudo o que puderam saber foi que mensageiros viriam para repetir esse conhecimento esquecido, e que eles seriam provavelmente brancos. Além disso, eles possuíam um tipo de tribo sacerdotal entre eles, e um rito de passagem que começavam com um batismo, devendo o batizado, depois disso, agir como uma criança, com humildade e à procura da retidão. Além desses povos, os chineses e coreanos, ambos criam um ser criador de tudo, que não poderia ser representado por imagem, chamado respectivamente em seus idiomas de Shangdi, o Senhor do Céu, e Anane, o Grande. No caso dos chineses, por exemplo, a despeito das tentativas feitas pelos imperadores confucionistas, budistas e taoístas de privá-los cada vez mais do conhecimento do povo, Shangti continua a existir até hoje no pensamento popular. Com isso, o fator Melquisedeque consiste na ideia de que o próprio Deus se revelou aos homens, de uma forma geral, e por isso povos antepassados de lugares remotos e culturas das mais variadas trazem consigo a concepção de um Deus criador, supremo e todo-poderoso. O nome dado a esta divindade é diferente entre cada povo e cultura, mas a noção permanece a mesma. Por essa aula é isso. Te vejo na próxima.